Estamos de volta com o nosso estúdio aberto e o nosso papo agora é com a cônsul-geral adjunta do Consulado Geral do Brasil em Faro, a senhora Cláudia Vasques, que eu não vou chamar de senhora, vou chamar de você, porque ela é muito jovem e vai bater um papo com a gente. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, boa tarde a você e a todos. Cláudia, eu quero começar esse nosso papo, eu acho que fazendo, né, uma homenagem ao Dr. Reinaldo Storani, que é quem ocupava, né, a cadeira de cônsul, o cargo, né, a função de cônsul aí em Faro. E eu começo já fazendo essa referência, porque sempre que tive contato com ele foi sempre muito gentil. Eu acho que a nossa produção deve estar colocando a foto no ar aí, para fazer logo de cara essa homenagem, porque confesso que foi um grande choque, né, para mim, que já tinha tido contato com ele. A gente chegou a fazer matéria aí em Portugal e queria que você falasse um pouco dessa sua relação, que eu imagino que deva ter sido muito próximo. Como é que foi esse primeiro momento, né? Um choque para todos, né? Não, foi um choque terrível, porque o embaixador Reinaldo faleceu de mal súbito. Ninguém esperava, ele estava bem. é, foi realmente é, chocante, estarrecedor. Bom, mas é uma homenagem a ele, né? Não vamos ficar nessa sintonia. É Não, melhor a gente justamente. pensar em como era o Reinaldo, é, porque ele realmente era uma pessoa muito acessível. Foi impressionante a quantidade de mensagens e e-mails que nós recebemos no consulado, é, das pessoas mais diferentes, porque ele realmente era uma pessoa muito querida. No âmbito, né, do trabalho, eu nunca tinha trabalhado com ele antes de vir para cá. Eu o Aham, conhecia, ele sempre teve fama de ser um bom chefe. Todos os meus amigos que trabalharam com ele me recomendaram muito vir trabalhar aqui, aham. e realmente foi excelente. Ele era um chefe muito bom, conhecedor da legislação, dos processos, muito interessado, que tomava a frente de tudo. Eu realmente, assim, não tenho palavras para falar dele, do tanto que ele era uma pessoa competente. Era muito bom trabalhar com ele, e assim, nós também tínhamos uma relação de amizade, mesmo que tenha sido só nesses 2 anos. é, Nós trabalhávamos muito bem em conjunto. Então, assim, foi muito proveitoso para mim, e eu realmente é, fico aqui trabalhando, procurando também, sabe, sempre fazer o que ele faria. Eu sempre penso nisso. Eu fiz questão de começar falando desse assunto, porque o pouco que eu conheci, né, falei com ele algumas vezes por telefone, a nossa equipe aí fez matéria ao lado dele, e ele sempre uma pessoa muito feliz, muito alegre, muito para cima, né? Todas as vezes que tive contato com ele, Sim, uma pessoa de uma energia muito positiva. Então, acho que o legado, pelo menos para mim, né, pelo pouco que eu o conheci, que deixa, é aquela história do sigamos em frente com alegria, fazendo o que a gente faz, né, com o coração aberto aí. Então fica de cara essa nossa homenagem para a gente continuar o nosso papo então. Cláudia, eu eu queria, agradeço muito, Eudes. eu queria começar agora esse papo do dia a dia, né? Porque há um distanciamento natural. Quando as pessoas falam consulado, embaixada em outro país, o brasileiro ele enxerga muitas vezes esses departamentos, esses espaços e as pessoas que trabalham nesses espaços com um distanciamento que não condiz com a realidade. Todas as vezes que eu tive contato com embaixadas, com consulados, com cônsuls, sempre são pessoas muito, ou na maior parte das vezes, muito acessíveis, que querem essa proximidade e que estão justamente nesses cargos, nessas funções, para criar
uma sinergia positiva, um acolhimento para o brasileiro que está no exterior. Queria que falasse um pouco disso. Qual que é essa relação do dia a dia do serviço consular com os brasileiros, no caso aí, que estão em Portugal, na região do Algarve, em Faro? Bom, a nossa jurisdição aqui, vou começar a falar, né, da jurisdição do Consulado de Faro. Ela não é apenas o Algarve. A gente atende também todo o Alentejo e alguns municípios ao sul da Península de Setúbal. Tá. Bom, você me perguntou assim do contato, você falou dessa questão de que o brasileiro é, tenha certa dificuldade, não é, em lidar com essas instituições. Sim. Tem a questão, assim, a- o consulado se define, né, como uma instituição que está em outro país para atender a comunidade brasileira. Nós estamos aqui para atender os brasileiros, providenciar documentos, coisas que as pessoas precisam, bem como prestar assistência consular. E que assistência é essa? Essa assistência é no caso de que houve um problema no aeroporto, nós fomos comunicados, nós vamos procurar resolver a questão da pessoa, se a pessoa, enfim, se envolveu com alguma coisa e foi presa, nós também somos comunicados e procuramos ajudar na medida do possível. É, a mesma coisa, pessoas que sofreram acidentes, que foram hospitalizadas, ou mesmo quando uma pessoa falece, a gente também presta auxílio para providenciar documentos e Sim. ajudar a família a cuidar dos trâmites. É isso que um consulado faz. Uma coisa que é confusa, talvez, para a pessoa que chega num país estrangeiro, especialmente aqueles que estão indocumentados, em situação irregular, eles têm muito medo de serem descobertos. E muitas vezes eles não procuram um consulado por isso, mas o consulado é uma autoridade brasileira que está aqui para atender os brasileiros. Entende? Um consulado brasileiro sequer presta informação sobre os nacionais brasileiros para as autoridades do país onde o consulado está acreditado. A gente não pode fazer isso, Isso é muito importante de se né? falar, porque realmente tem esse bloqueio, né? Vamos dizer, do brasileiro que está Sim, ilegal em qualquer país, ele procurar a informação, auxílio no consulado, não o expõe a risco nenhum, muito pelo contrário. Ele pode receber não, orientação para legalizar a situação dele, né? exatamente, exatamente. A gente procura prestar orientações nesse sentido. Em casos de violência doméstica, inclusive, a gente faz acompanhamento jurídico, né, até certo ponto. Muito A bem, gente procura, enfim, prestar assistência devida mesmo. entendi. Eu queria entrar no assunto de como tem sido o trabalho do consulado durante a pandemia, né? A gente sabe que desde o atendimento aos brasileiros que porventura necessitaram do auxílio para voltar para o Brasil, passando pelos que retornaram ao país e até sobre os trâmites do dia a dia de documentos e solicitações burocráticas. Como é que tem sido esse atendimento no período de pandemia que causou uma certa convulsão burocrática no mundo inteiro? Como é que vocês fizeram esse período, Sim, essa adaptação? olha, nós estamos sempre procurando ajustar o sistema à realidade, que hoje em dia é muito mutável. A, É, por, e- esse retorno, por exemplo, os brasileiros que estavam porventura ou a passeio ou estavam em alguma condição e queriam voltar para o Brasil, teve um determinado momento da pandemia que virou um assunto importante. A gente via muito o governo brasileiro mandando aviões, né, trazendo, repatriando sim, brasileiros. foram. Como é que isso aconteceu aí em Faro?
Bom, foram, foram uns dois aviões com pessoas aqui da área do sul de Portugal, né? Nós recebemos os pedidos, organizamos, verificamos toda a, a, a questão aí, se a pessoa tinha realmente condições e precisava realmente voltar ao Brasil. Então foram quase 300 pessoas repatriadas daqui no Bastante ano gente. passado, né? Naquele período, em abril e Inicial, maio do ano né? passado, se não me engano. Sim, principalmente o grande, vamos dizer, a grande movimentação foi entre abril e maio, porque criou aquela incerteza, né, de quando isso termina e as pessoas, o espaço aéreo de alguns países começando a ser fechados, tal, e causou aquele momento mais turbulento. Falando ainda ah, de pandemia, é muito difícil a gente não falar de pandemia quando se trata da relação entre dois países, né? É, Talvez uma das Sim, perguntas que a gente é, mais o- vê na internet hoje relacionada a Portugal é quando que reabre para os brasileiros que gostam de visitar, que querem fazer turismo em Portugal? O que está autorizado nesse momento? A gente sabe que quem tem os vistos específicos de trabalho, de residência, estão podendo fazer, né, essa ida e sim. volta, mas os brasileiros, de maneira geral, que vão muitas vezes a turismo, né, a passeio, sem um visto específico, estão ansiosos por essa reabertura. Como que você sente? A gente sabe que não há ainda uma comunicação, pelo menos até agora, não, uma comunicação oficial do governo português, mas qual é o sentimento? Isso deve ser reaberto em breve? Eu acredito que a reabertura depende muito de como estiver o número de novos casos de contaminados. Porque agora nós tivemos uma subida aqui em Portugal nas últimas 3 semanas, Sim. né, por causa da variante Delta, e a gente está tendo um retrocesso do desconfinamento. Nos fins de semana, a circulação de pessoas está restrita, os restaurantes só funcionam no almoço, não funcionam à noite, os supermercados estão abrindo, acho que até às 7 da noite, e o resto do comércio está todo fechado. Durante a semana as coisas estão normais, mas, por exemplo, as escolas aqui no Algarve estão todas no sistema de teleaula. Voltou para a teleaula. Desde Voltou para a teleaula há 2 semanas. É um momento de muita incerteza ainda, né? Porque a gente vê que, por um lado, houve uma evolução e Portugal, de maneira geral, lidou muito bem, né, com a pandemia. Aí se Sim, utiliza aquele termo cerco sanitário, né? Por exemplo, o final de semana em Lisboa hum, tem um cerco sanitário que você só sai ou entra da região de Lisboa, mostrando a necessidade, comprovando a necessidade. Aí, no Algarve, no Alentejo, também ou a circulação ainda não está restrita nesse ponto, de um conselho para o outro? não, tem alguns conselhos, né? Porque tem os conselhos de risco e os de alto risco. Eu acredito que é Lagos, Albufeira e Lolé, que é aqui onde eu moro, estão com alto risco e os outros conselhos circundantes estão em risco. Então, assim, Faro está funcionando melhor um pouquinho, porque Faro não está nessa classificação de alto risco. O consulado em si, ele está funcionando de portas abertas ou só com horário agendado? Porque eu lembro que às vezes que eu estive em Faro, era rotineiro ver a fila das pessoas aguardando para ser atendida nos horários marcados tal, e em um determinado momento fechou, não tinha mais atendimento presencial. Como é que está a situação nesse momento do Consulado Geral de Faro? Olha, nós fechamos durante algum tempo, né, quando teve o confinamento muito estrito aqui, Tá. e reabrimos logo que foi possível, mas reabrimos com agendamento eletrônico.
Então os serviços Não, voltaram. nós não atendemos mais quem aparece com os documentos sem agendamento. Porque eu acho que fica uma coisa é, mais justa e, e protege, né, tanto o público quanto os funcionários. Eu estava vendo um mapinha que foi até me enviado por você, que eu achei muito interessante. Que a maior colônia, né, de imigrantes por quase Portugal inteiro é de brasileiros. E no caso do Algarve é a segunda maior. Então é muito importante a presença de Sim. brasileiros no Algarve também. Mas de maneira geral, e eu não sei nem explicar o porquê, o brasileiro não tem muito hábito, por exemplo, do turismo para o Algarve. Isso, de alguma maneira, está se modificando? O brasileiro está descobrindo o Algarve para turismo também, para negócios? A senhora tem sentido alguma movimentação diferente nos últimos anos? Não, eu tenho a impressão que o Algarve está se consolidando como uma área de imigração. Porque eu conheço muitas pessoas que vivem aqui, que viveram no norte um tempo e vieram aqui de férias, se apaixonaram e resolveram vir mudar dentro do próprio Portugal. Eu não vejo um grande crescimento de turistas brasileiros aqui, não. Tem algum turismo, mas não é muito. O grande turismo aqui é de ingleses, sobretudo, e as outras nacionalidades do Reino Unido, né, que se espalham sempre em torno dos campos de golfe. Aham. Que é o grande, E o grande mercado, vamos dizer. O pessoal fala que a grande praia do Reino Unido é o Algarve, né? A principal praia do Reino Unido sim, é o Algarve, porque eles são apaixonados pelo Algarve. é muito. Eles são uma comunidade muito tradicional aqui, tanto que é a comunidade estrangeira maior aqui. O Algarve tem cerca de 30% da população do Algarve é estrangeira. É a região de Portugal que tem mais estrangeiros. Eu não sabia, uma informação interessante. É bastante gente, então, né? E tá dizendo, se 30% são estrangeiros e desses 30% a maior parte deles, a que lidera, são os ingleses, tem muito inglês que mora aí, né? É bastante. Tem muitos franceses também, porque o Algarve também é uma área em que os aposentados de vários lugares da Europa compram casas e vêm morar aqui as pessoas vêm morar aqui quando se aposentam. Porque assim, o custo de vida é um pouco mais baixo que em outros países, então você vê aqui suíços, italianos, franceses e ingleses, sobretudo, escoceses, irlandeses. Tem uma comunidade grande de estrangeiros. Cláudio, eu queria entrar um pouco com você agora a respeito deste, desse final de pandemia que parece que está chegando, a gente torce, né? A vacinação evoluindo. Só que, por incrível que pareça, por mais que brasileiros e portugueses são conectados historicamente, emocionalmente, né? Mas a informação do que acontece em Portugal, ela chega muito rasa, o que chega de notícia de Portugal aqui no Brasil é muito pouco. E quando eu estou aí, que eu acabo assistindo o noticiário, eu vejo que o que chega de informações a respeito do Brasil em Portugal muitas vezes é muito distorcido. Então, eu queria a sua percepção, primeiro, Portugal nesse momento, como é que está a história da vacinação? Está vacinando estrangeiros também? Eu sei disso porque meu irmão, que é residente aí em Faro, ele tomou a vacina, acho que foi ontem ou no domingo. Queria que você falasse um pouco como é que está o ritmo de vacinação real aí e qual a percepção geral do português, né, dos portugueses a respeito de como o Brasil está fazendo a lição de casa em relação à pandemia. Bom, ah, aqui a vacinação primeiro começou bem lenta. Eles começaram a vacinar os idosos, o pessoal da área de saúde, e
E assim, como o país também tem uma quantidade muito grande de idosos, essa primeira leva demorou bastante tempo. E eu acho que, além disso, como em vários lugares, não é, as grandes farmacêuticas demoraram a entregar as cargas de vacina, então houve um atraso. Mas do mês passado para cá, eu tenho notado que a marcação está avançando muito rapidamente, né? Já estão marcando para pessoas com menos de 40 anos. E então eu acredito que a população adulta deve estar vacinada até o fim desse mês, início do próximo, aqui em Portugal. 100% da população adulta até o final desse mês, que maravilha. Esse mês, talvez o início de agosto, porque tá avançando muito rápido. De semana para semana, eles anunciam, né, que as pessoas com 35 anos para cima, quem não se vacinou, eles agora começaram a adiantar um pouco, porque também é, tem uma oferta maior de vacina no mercado. As coisas estão entrando nos eixos aí. Você acha que esse verão ainda, de alguma maneira, Portugal vai conseguir ter um verão produtivo? A gente sabe a importância do turismo para Portugal como um todo, o verão em específico um pouco mais, e no caso do Algarve absurdamente mais. O verão ele é fundamental. Você acha que nesse verão ainda as coisas pelo menos voltam a crescer um pouco, porque a gente sabe que teve muita empresa que fechou, teve muito hotel que permaneceu fechado durante todo esse tempo. O mercado de trabalho aí, evidentemente, que também complica um pouco, porque o grande forte do Algarve é o turismo. Esse verão, há esperança de ser um verão, se não dos melhores, mas um verão melhor do que foi o passado para a economia? Olha, esperança há, mas depende muito de como caminhar esse combate aí à variante Delta. Se a contaminação continuar muito alta e voltar a ser necessário pedir quarentena de todo mundo que chega, isso impede que o turismo aconteça. O pedido de quarentena ele praticamente inviabiliza o turismo, porque a pessoa tem que ficar 10 ou 15 dias reclusas para depois começar a ter as atividades. O custo disso para um passeio fica complicado. A gente fica nesse aguardo e fica uma ansiedade, né? Eu mesmo, pessoalmente, eu tô com passagens compradas desde setembro do ano passado e não consegui voltar ao Algarve, voltar a Faro por conta dessa situação. Nesse momento eu estou cuidando da minha documentação, né? Como o pessoal sabe, os telespectadores sabem, e eu até comentei com a senhora anteriormente, com você anteriormente, eu estou de mudança para Faro, né? Devo morar aí a partir dessa virada de ano, então estou cuidando de toda a documentação na esperança que tudo isso melhore. Eu sei que é muito difícil falar de atividades sociais, atividades culturais, atividades esportivas que causem qualquer tipo de aglomeração, mas a gente sabe que uma das ações importantes que os consulados, as embaixadas fazem é esse intercâmbio, de mostrar um pouco da cultura, mostrar um pouco, abrir portas, inclusive, Sim. de negócios para empresários. Como é que está essa movimentação? Por enquanto, nada. Todo mundo em casa fazendo só home office, não tem a menor previsão de volta de atividades presenciais no consulado. Olha, por enquanto nós só estamos fazendo atendimento mesmo das pessoas que vão fazer documentos agendados. A gente não tem nenhum evento programado. Nós estamos fazendo uma programação cultural mais para o fim do ano e para o ano que vem, relativo aos 200 anos da Proclamação da Independência, Sim. que a gente vai comemorar e que, enfim, é, é,
Portugal tem muito a ver com isso, né? Porque a independência foi de Portugal. Eu acho engraçado que a relação que os Então, portugueses têm com a independência é uma relação de carinho, né? Você não vê os portugueses com uma relação de eles deixaram de ser nossos. Não, os portugueses têm um orgulho do Brasil. É uma relação que eu às vezes até falo que é injusto. Os portugueses às vezes demonstram mais carinho pelos brasileiros do que nós demonstramos por eles. E isso tinha que ser melhor reequilibrado. Quem sabe nessa comemoração de 200 anos aí, né, bilateral, reequilibre esse carinho, que tem que ser mútuo. São países, a gente fala pátria-mãe, mas são povos irmãos, né? Eu acho que é um momento... Então tem coisa preparada bacana aí para os 200 anos de independência. nós estamos organizando ainda, preparando, vendo as possibilidades. E eu acho que vamos conseguir fazer algumas coisas interessantes aqui no Algarve, não necessariamente só em Faro. Sim. Não, eu espero, se tudo correr direitinho, espero estar aí nessa comemoração, já residindo e quem sabe contribuindo com a ConnectV, fazendo cobertura desses eventos, fazendo, né, auxiliando a essa união fraterna que existe entre Portugal e Brasil. Eu estou muito ansioso por essa mudança e tenho certeza que vai ser muito, muito bacana a gente poder trabalhar Bom, você juntos. será sempre muito bem recebido no consulado e aqui pelos algarvios, que são uma gente muito simpática. E eu agradeço muito a honra, né, de você se oferecer para cobrir os nossos eventos. Muito obrigada. Não, eu falo que eu já me sinto um pouco algarvio, né? Apesar de ainda não morar ali, porque eu tenho tantos amigos já aí, tantos, e sempre que vou até aí, a gente é muito bem recebido, né? Então, eu me sinto já em casa. Quando eu estou aí no Algarve, eu já me sinto em casa, mesmo ainda não sendo a minha residência oficial. Cláudia, eu queria finalizar esse nosso bate-papo aqui agradecendo, e evidentemente que a gente não falou de política, né? E não vamos abordar esse tipo de assunto. A gente sabe que o momento político no Brasil, né, as polarizações, as opiniões são muito apaixonadas e às vezes excesso de paixão ele causa confusão. E a gente sabe que o corpo consular de maneira geral, o Itamaraty de maneira geral, tem que se manter, vamos dizer, isento da política. Mas é inegável que o Brasil precisa cada vez mais desse trabalho feito por vocês, né? Pessoas que são vocacionadas, estudam a vida inteira para estar nessas posições, para mostrar o que há de melhor no Brasil. Fica aqui o meu agradecimento através da sua pessoa a todos que trabalham em embaixadas, em consulados, em todos os cargos, não importa qual, porque vocês são o melhor espelho que a gente pode ter do nosso país. Então, muito obrigado, suas considerações finais, e em breve estarei aí, quem sabe já no final dessa pandemia vamos poder nos conhecer pessoalmente. Tá certo. Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a você e eu me lembrei que você falou de política agora, e eu deixei uma pergunta sem resposta, que foi sobre qual é a percepção dos portugueses sobre a situação no Brasil agora, Sim. né? Porque você disse que se ressente da cobertura que você conhece aqui, sobre a política nacional ou os acontecimentos em geral. A gente vê algumas coisas muito bem feitas em jornais impressos. De resto, na televisão e tal, é tudo muito, assim, com pouca análise, sem noção da dimensão territorial e populacional do Brasil, não é? Sim. Que é muito difícil também equacionar as coisas. Por exemplo, eu não ouvi nenhuma vez, no início da vacinação, a vacinação estava mais rápida no Brasil, no início da vacinação, assim, acho que lá para fevereiro, março, a vacinação estava mais rápida no Brasil do que aqui.
E é bom lembrar que Portugal tem 10 milhões de habitantes, que é a população do Rio de Janeiro. sim. Né? A nossa, a nossa e também tinha o problema da falta de vacina, né? Mas que está sendo explorado em não sei quantos campos, né? Aqui também faltou vacina, por outras razões. Eu até eu concordo e pelo fato de eu ter um familiar que já está residindo aí, ele falava justamente isso. Lá por fevereiro o Brasil estava num ritmo muito mais acelerado e guardadas e nós estamos falando aqui do proporcional, né? Vacinação por milhão. Nós não estamos falando aqui Sim, de números absolutos. não, Em números absolutos não dá nem para comparar. O Brasil, acho que foi esse final de semana, chegou a 100 milhões de doses aplicadas. É o equivalente a 10 vezes a população de Portugal inteira. Então, eu me ressinto mesmo a respeito, talvez, uma parte da cobertura da imprensa de maneira geral estrangeira e que muitas vezes bate aí de maneira errada, é publicada de maneira errada e volta para cá com se vendendo a ideia de que, olha, os europeus odeiam o Brasil, odeiam o governo brasileiro, os europeus. E não é a verdade, eu sei que não é a verdade. São recortes de pequenas realidades que vão para aí de maneira inadequada e depois retornam também de maneira inadequada. Humildemente a gente tenta, através desse tipo de programa, da participação de outras vezes que estive aí e quando muito em breve estivermos aí, a ConnectV Portugal estiver a todo vapor, que a gente equilibre a chegada desse conteúdo com mais qualidade e talvez com uma profundidade de análise maior a respeito do que realmente que está acontecendo no Brasil. Os elogios e as críticas têm que ser feitas, evidentemente, mas talvez com menos paixão política e mais paixão pela cidadania e pelo país. olha, eu espero que você consiga, porque seria muito bom menos paixão para o nosso país. Muito bem. Também Cláudia, desejo a mesma coisa. muito obrigado. Você é uma simpatia. A gente sabe que essa comunicação via internet ela fica meio fragmentada, que dá um delayzinho e tal. Tenho certeza Sim, que quando eu estiver aí, a gente vai fazer uma entrevista aí no pessoalmente e a gente vai poder extrair cada vez mais desse trabalho que vocês fazem brilhantemente. Deixo aqui meu abraço a todos que trabalham com vocês e tenho certeza que a ConnectV vai poder contribuir muito. Contem com a gente como grandes parceiros. Muito obrigado. obrigada a você. Boa tarde. Muito boa tarde. Esse foi o nosso papo com a Cônsul-Geral Adjunta do Consulado Geral do Brasil em Faro, Cláudia Vasques, uma simpatia. A gente fica por aqui. No próximo programa tem mais para vocês. Valeu!